Oi, olha eu aqui de novo. Então, gente, dando continuidade à playlist sobre checkmate, eu trouxe para vocês uma posição muito comum e eu tenho aqui as brancas com duas torres contra apenas o rei preto. Tá? Analisando algumas partidas, eu percebi que muitos jogadores iniciantes ficam apenas dando cheque, dando cheque, dando cheque e não conseguem dar o checkmate. Tá? Então eu vou ensinar uma técnica para que as brancas com as duas torres possam, enfim, dar checkmate nas pretas. Tá? Então é uma situação onde eu tenho apenas o rei preto e a estratégia das pretas é fugir do checkmate e talvez conseguir um empate por afogamento ou um empate caso o tempo das brancas acabe. Tá? E o objetivo das brancas é dar checkmate com essas duas torres. Então agora a vez de jogar é a vez das brancas e eu vou começar jogando com a torre, colocando a torre numa linha. Olha só aqui, segue o mouse, ó, uma linha impedindo que o rei se mova para frente. Tá? Então o rei não vai poder mais ir para frente porque a torre está aqui impedindo. O rei vai fugir, né? O rei aqui vai fugir e eu vou usar agora outra torre. Vou usar essa torre aqui embaixo e vou colocar numa posição para que eu possa dar cheque no futuro. Então, observe, botei a torre bem longe, agora o meu rei está fugindo e, finalmente, né, eu vou dar cheque com esta outra torre, a torre que estava na casa A2. Então, eu vou dar cheque com essa torre na casa A6. O objetivo aqui é montar uma estrutura com as duas torres, olha só, onde as torres dominam essas linhas. E agora o rei não tem para onde fugir. O rei desce, tá, para a linha aqui embaixo. Observe que a torre que está na casa A, tá, em A6, já domina essa linha. Então vocês devem jogar agora com a outra torre, a torre que está na casa C5. E aí vocês vão dar cheque com a torre em C7. Observe que o rei não pode mais subir. Tá? Observe que as torres dominam. E agora o rei desce. Né? E aqui, finalmente, vamos usar a torre de a torre de A6. Vamos colocar ela em A8. Enfim, temos o checkmate. Tá? Muito cuidado, galerinha, porque esta posição, se você não souber jogar, você não vai conseguir montar essa escadinha, né? Onde eu tenho as duas torres dominando as linhas. Vamos repetir aqui a posição de uma maneira diferente. Eu vou colocar a torre de novo na casa C5. Observem que ela domina a linha e em vez de fugir com o rei, eu vou atacar com o rei. Né? Eu vou aproximar o rei da torre. Se você esquece que o rei está atacando a torre em C5, e usa a outra torre, tá? E coloca em A2, observe que o rei vai capturar a torre. Não é legal. Né? Então vocês precisam tomar cuidado com isso. Vamos voltar aqui à posição. Então, nesta posição, vocês podem subir com a torre que está na casa C2 e colocar na casa C4. Olha o que vai acontecer. Esse rei, ele agora não tem para onde ir, ele não pode
ir para casa C6, ele não pode capturar, né? Não pode também descer para casa D5, então ele vai fugir, né? Agora sim, observem que o rei vai para casa E6, está fugindo. E aí vocês podem agora afastar as torres. Olha só, eu vou afastar, colocando a torre em A5. O rei então decide não fugir, agora atacar. Então ele vai voltar para casa em direção à torre de A5. E essa torre aqui embaixo, a torre na casa C4, vocês vão colocar lá na outra extremidade em H4. Pronto. As duas torres agora dominam as linhas. Então vamos lá, eu estou com aqui o rei preto, vou atacar a torre, estou indo em direção à torre e eu vou aproveitar para dar cheque. Mas eu tenho que dar cheque com a torre correta. Né? Se eu der cheque com essa torre de A, então o rei vai atacar. Né? Seria um erro. Eu vou dar cheque com a torre de H. Olha só, coloco lá em H6, cheque. E o rei já não pode mais atacar. O rei agora vai descer aqui para casa B7, porque aqui ele vai impedir que a torre venha para casa A7. Bom, e agora o que fazer? Vamos refletir um pouco. Vocês podem dar pause no vídeo, tá? Mas a solução é pegar essa torre que está na casa A5 e aproximá-la agora e colocar na casa G5, aproximar da outra torre. Continua dominando a linha. Olha só essa linha aqui que eu estou movimentando com o mouse. O rei continua com aquela estratégia de avançar em direção às torres para atacar. Agora sim, vamos dar cheque novamente. Vamos dar cheque com qual torre? Atenção, cuidado para não errar aqui, tá? A torre de H6, esta aqui, ela domina essa linha todinha aqui, ó. Então, se você der cheque com ela, o rei vai fugir. Seria um erro. Vamos voltar à posição. A torre de G5, aí é a torre correta. Você vai lá e coloca em G7, dando cheque. O rei não tem como subir, né? Então ele vai ter que descer. E aí, novamente, usando essa mesma estratégia, olha só, com a torre correta, que é a torre que está em H6, vocês vão descer e colocar a torre em H8, dando checkmate. Não tem para onde sair. Eu espero que vocês tenham entendido que numa posição de vantagem como essa, você que tem duas torres, se vocês puderem, deem checkmate escadinha, né? Onde as torres dominam as linhas. Eu vou repetir aqui de uma maneira bem simples. Checkmate escadinha, olha só as linhas, olha só as linhas, a torre domina as linhas e o rei não tem para onde sair. Checkmate. Bom, gente, valeu e até o próximo vídeo.